Pessoal, é o seguinte, ah, esse slide, ele foi construído com base no capítulo 6, tá? Então, nada que tiver nesse slide, né, vai ser coisa de outro mundo, porque com certeza você já viu, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida, lembre, pode perguntar, podem participar da aula. O chat que está aberto. Sinta-se à vontade para perguntar. Lembre, vamos conservar a qualidade do conteúdo e não a questão da quantidade, tá certo? Pessoal, primeiro temos que considerar que a cultura como uma base de desenvolvimento social e político tem como foco principal a formação identitária do indivíduo, tá? A cultura em si, ela tem uma relação tanto com a forma que o indivíduo tem de conviver em sociedade, como a forma que o indivíduo tem em desenvolver determinados hábitos e costumes que estejam de acordo com a educação que esse mesmo indivíduo recebeu da sua família no decorrer do seu processo de maturação. Quando eu falo de cultura, eu vou sempre ter que abordar alguns conceitos sobre a identidade que o indivíduo escolheu ter em sociedade ou em comunidade. Quando eu falo sobre cultura, eu vou ter que falar um pouco sobre os costumes que a minha família desenvolveu para, a partir daí, aprimorar toda a minha educação social. E quando eu falo de cultura, eu também vou abordar determinadas práticas religiosas ou práticas sociais que dizem respeito à forma que eu tenho de ver o mundo e a sociedade. Então, quando nós formos trabalhar um pouco sobre cultura, nós temos que entender uma coisa. Eu não vou estar abordando uma cultura generalizada, muito pelo contrário. Nós temos que ter noção que, a partir desse momento, nós vamos estudar as culturas que estão enraizadas dentro do processo de amadurecimento das civilizações coexistentes na totalidade que é a sociedade, tá certo? Eita, Josiano, complicou. Não, não complicou tanto não, certo? Por quê? Em qual sentido? Porque eu quero que vocês entendam o quê? Vai ser a partir do momento que você, enquanto ser social, entende que você faz parte de uma determinada prática cultural, que você vai compreender o seu papel enquanto ser político. Eita, Luciano, tu já percebeu que toda vida que tu fala sobre o indivíduo compreender o seu papel em sociedade, ele tem que ter noção de todos os aspectos práticos que envolvem a realidade dele? Claro que eu tenho, mas por quê? Porque eu não posso conviver em sociedade sem ter uma determinada noção daquilo que o outro pensa sobre o mundo. Eu não posso viver em sociedade sem compreender que o desenvolvimento educacional do outro ele pode ser totalmente divergente do meu. Tanto é que, dentro do universo de pensamentos existentes na sociedade, vocês vão compreender que as pessoas elas pensam diferente e nenhuma dessas pessoas são obrigadas a, como é que eu posso dizer, a conviver umas com as outras de uma forma obrigatória. Não, muito pelo contrário. Essas pessoas elas são obrigadas somente a respeitar esses pensamentos, a respeitar essas práticas, e a partir desse respeito, eles têm que ter noção de quem está de acordo com os seus princípios morais e quem não está de acordo com os seus princípios morais porque tem os seus próprios, tá? É simples, é só pensar naquela situação. Se vocês vissem, por exemplo, uma pessoa que fosse
adepta do satanismo. Exemplo, tá? É um exemplo. Vocês iriam respeitar essa pessoa da mesma forma que vocês respeitariam um indivíduo que se diz evangélico? Não é uma pergunta retórica, mas vocês respeitariam? A Beatriz respeitaria. Eu, enquanto geussiano, também respeitaria, certo? Mas eis a questão. A gente tem que lembrar uma coisa, viu, pessoal? Uma coisa é a forma com a qual você desenvolve uma teoria sobre algo que você não viveu. Mas outra coisa é você viver aquela prática, você vivenciar aquela noção em sociedade e, de alguma forma, aquilo que você faz pode se tornar contrário àquilo que você diz, né? Em qual sentido? Simples. Você quer saber? Eu sou muito católico, né? Eu tenho um aprimoramento religioso muito bom por causa da educação que a minha família me repassou. Na teoria, no contexto teórico, eu digo, tá, eu respeito. Eu respeito uma pessoa que se envolve com o conceito de satanismo e que é adepto a essas práticas satânicas. Mas, eu não. Isso é uma coisa que eu estou dizendo. Eu não sei se, na prática, a minha educação moral dada a mim desde criança, eu não sei se ela é capaz de vivenciar com algo desse naipe. Tá percebendo a questão? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a nossa sociedade, querendo ou não, ela tem uma obrigação de respeitar todo e qualquer pensamento e toda e qualquer prática cultural existente na sociedade. Mas muitas vezes o nosso pensamento ele é tão fechado somente para nossa cultura e para nossa forma de viver que a gente acaba que desconsiderando e de alguma forma desrespeitando aquilo que o outro tem para nos mostrar de positivo em sociedade. E isso faz com que o Estado como todo seja obrigado a desenvolver leis que obriguem as pessoas a respeitarem a prática cultural ou a forma de pensamento que os outros desenvolvem de acordo com o seu processo de maturação. Nesse slidezinho aqui, básico, tem um pequeno texto da Marilena Chauí que fala sobre o que é cultura, né? A gente nós vamos percebendo que a cultura, a partir desse texto, vai ter uma relação com a forma que eu tenho de viver, a forma que eu tenho de perceber a trajetória histórica do mundo, certo? E a forma que eu tenho de alguma forma de estar bem comigo mesmo para poder desenvolver uma determinada socialização, tá? É só uma... Como assim, Josiano? Tá bem consigo mesmo? Simples. É no sentido de você aceitar todas as suas faculdades mentais como algo que faz parte de você, né? É você conseguir compreender o qual importante é a sua personalidade para o amadurecimento do outro. É você compreender como o outro ele é educado e como eu vou conseguir, de alguma forma, lidar com a liberdade educacional desse outro que pode ser totalmente diferenciada da minha. Vamos dar uma pequena lida aqui e aí vocês vão compreender. Simples. Primeiro, que é a cultura? Vinda do verbo latino colere, cultura era o cultivo e o cuidado com as plantas, os animais e tudo que se relacionava com a terra, donde a agricultura. Nesse contexto aqui, você vai perceber que a cultura ela vai ter uma relação com o cuidado e o cultivo das plantas no sentido de preservar. A agricultura em si, ela não preserva as plantações existentes em uma sociedade. Pronto, a cultura ela vai ser mais ou menos nesse naipe.
ela vai preservar o crescimento que o indivíduo tem no decorrer do seu processo de amadurecimento na sua família, na sua comunidade e na sociedade. Mas aí, nessa segunda linha, vai complementar um pouco mais aquilo que eu estava falando. Em qual sentido? Nesse sentido. Por extensão, a cultura era usada para referir-se aos cuidados com as crianças e sua educação, para o desenvolvimento de suas qualidades e faculdades naturais, donde puericultura, né? Em qual sentido? No sentido de que o indivíduo em si, ele já nasce em um contexto cultural adepto. Ele não vai poder, por exemplo, escolher quais parâmetros culturais, religiosos, sociais, políticos seguir. Não, ele não tem como escolher a partir do momento que ele nasce. Por quê? Porque aquele indivíduo, a partir do momento que ele nasce, nós temos que perceber que ele não é um ser racional. Ele pode muito bem, a partir do momento que ele nasce, ser comparado a um animal. E a partir do momento que ele nasce, vive no meio de uma família que já está culturalizada, nós vamos percebendo a apreensão das informações cotidianas que o pensamento, o cérebro dele vai ter no decorrer do seu crescimento. Ô, Gelciano, tu tá querendo dizer que uma menina ou um menino de meses, 2 meses de idade, pode ser comparado ao animal? Eu tô em qual sentido? No sentido de que eles ainda são irracionais, tá certo? Continuando aqui. São irracionais e a partir do momento que ele cresce e faz parte de um contexto moral e ético, nós vamos percebendo o quê? Que essa pessoa em si vai tendo noção daquilo que é certo ou daquilo que é errado. A Beatriz riu, mas só que eu vou dar só mais um exemplo com relação a isso, só para vocês terem uma noção. Se uma pessoa, por exemplo, de 19 anos, com todas as faculdades mentais intactas, chegarem perto de vocês, darem um soco em vocês, o que é que vocês fazem? Qual a primeira reação de vocês? É só um exemplo. Mas qual é a primeira reação de vocês se isso vier a acontecer? Vixe, vocês não fariam nada? Caraca, velho. Vocês não fariam nada. Interessante. Eu revidaria o Geussiano. Eita, Geussiano, tu tá fazendo apologia à violência? Não, eu tô fazendo apologia ao meu instinto. Entendeu? Instinto em qual sentido? Instinto no sentido de que eu vou receber o soco com a mais força, com a força mais inevitável possível, e o meu instinto enquanto animal que ainda está em pleno desenvolvimento das suas faculdades racionais vai ter diante daquele soco. Eu devolveria. Só depois que eu pensaria direitinho o que foi que eu fiz, o que era que eu estava pensando a partir do momento que eu revidei. Mas vamos pensar naquela situação. E se fosse uma criança de 6 meses chegando em você e dando um soco em você, o que você faria, o que você iria fazer especificamente? Eu diria assim, oh, que bonitinho, tentando dar um soco, nem tem força ainda, entendeu? Eu faria mais ou menos assim. Eu acharia fofo. Então, é só para vocês perceberem uma coisa simples, que a partir do momento que o indivíduo cresce, né? A partir do momento que o indivíduo cresce e a partir do momento que ele vai convivendo com a sociedade e convivendo com as práticas culturais com a qual o grupo dele pratica, ele vai tendo noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Eu vou desconsiderar, eu não vou revidar, por exemplo, um soco que uma criança de 6 meses pode vir a me dar, porque aquela criança não tem noção daquilo que é certo e daquilo que é errado.
mas uma pessoa de 19 anos já tem noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, ela pode ter noção de que, por causa daquele socorro, eu posso revidar, eu posso ir na polícia, lançar um processo ou fazer um BO contra essa pessoa. Entende a situação? Isso é o que a cultura tem a ver com a forma que o indivíduo tem de adquirir ou apreender todas as informações de uma forma constante, tá certo? O pessoal dizendo que soco é mais rápido. Mas, gente, é uma realidade, entende? A cultura também, né, ela pode ser um cuidado com a memória que nós temos e nós recebemos no decorrer da história e, de uma forma direta, ela tem uma relação com o espírito cultivado para a verdade constante existentes na sociedade e, ao mesmo tempo, com uma relação indireta com a beleza e a forma que eu tenho de perceber as reações sociais que o mundo, a natureza, a sociedade, as pessoas têm em comum para poder conviver de uma forma totalmente madura, né, nesse contexto político que o Estado impõe. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a ideia de belo, eu quero dizer que a ideia daquilo que é verdade ou daquilo que é certo, ela vai estar de acordo com a convivência que eu tive no decorrer da minha experiência de vida. Eu posso muito bem estar numa sala de aula e roubar, por exemplo, uma caneta do João Vitor. Eu roubar a caneta do João Vitor, para o João Vitor, ele pode pensar que isso é uma falta de moral da minha pessoa, porque isso é um total desrespeito para com o bem dele. Mas tem que pensar na seguinte situação, João Vitor. Talvez eu, o Geussiano, tenha convivido com pessoas que constantemente fazem esse tipo de furtos. E isso pode fazer com que eu cresça com essa ideia de que o furto pode vir a ser algo certo, porque as pessoas que me educaram, de alguma forma, fazem isso constantemente. Vocês perceberam o qual influente nós somos para com as pessoas mais novas e qual influenciáveis nós somos para com as pessoas mais velhas, que são as responsáveis pelas nossas educações? É só para vocês terem uma noção, né? A gente tem que ter uma noção também que a ideia daquilo que é belo, daquilo que é feio, daquilo que é horroroso, daquilo que é bonito, nós só temos noção daquilo que é estereótipo. Por quê? Porque é um estereótipo impregnado na forma que eu tenho de ver o mundo a partir da minha comunidade. Quer ver um exemplo básico? Simples. Meninas, qual é a ideia de um homem e uma mulher belo e bela para vocês? Meninos, qual é a ideia de um homem e uma mulher belo e bela para vocês? Só para mim ter uma noção e para vocês terem uma noção de que aquilo que é belo, aquilo que é verídico está de acordo com a convivência da nossa sociedade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais. Aqui, cada um tem seus gostos. Eita, cada um tem seus gostos. O que foi que falou? Matheus, Matheus, cada um tem os seus gostos. Mas será que os gostos eles não podem vir a ser padronizados de acordo com a imposição de belo que a mídia faz de uma forma recorrente nas suas transmissões? A Lisandra também. disse que belo para ela é ela. Nem é convencida, né? Brincadeira, tá? Mas, só para ter uma noção, Matheus, o Hermes, você diz assim, uma morena de cabelo cacheado é foda. Ou seja, aquilo que é belo para ele é uma morena de cabelo cacheado. Tá bom, tudo bem. É só para vocês terem noção.
Mas será que se tu convivesse, por exemplo, na Alemanha, onde todo mundo é alto, loiro e com aqueles olhos verdes, né? E olhos azuis, Seria a mesma coisa. você teria. Aquele príncipe é bonito. Como é? Não escutei, fala de novo. Seria a mesma coisa. Eu não escutei ela falar. Tá falhando. Digita para Seria a mim. mesma coisa. Aquele príncipe é bonito. É um belo, né? É um belo, mas é um belo estereotipado. Seria a mesma coisa. Não necessariamente. Seria a mesma coisa no sentido do estereótipo. Mas, de acordo com o que o Matheus falou, cada um tem seu gosto. Tá. Essa ideia do gosto em si, que está de uma forma direta, de acordo com os parâmetros das visões estereotipadas da sociedade, tem um determinado padrão, no sentido de que eu saio, por exemplo, para o exterior. Aí, se alguém faz uma referência ao Brasil, qual a primeira coisa que eles pensam? Carnaval. Atualmente, se eles forem pensar alguma coisa sobre o Brasil no que diz Futebol. respeito, fala, pode falar. Não, por lado de fora, ele só tem visão do Brasil como carnaval e futebol. Isso. E qual é a tua visão, por exemplo, que tu tem do Japão? Tipo assim, no Japão eu sei que os homens e as mulheres gostam muito daquelas pessoas que não têm um corpo totalmente definido e estereotipado, gostam mais daquelas pessoas mais magras. Lá na Alemanha, o pessoal tem um gosto maior por aquelas pessoas que são mais altas, entende? Por causa do estereótipo cultural coexistente no enraizamento biológico da cultura e do processo de nascimento deles. Isso é só para vocês terem uma noção, entende? Que a cultura ela tem uma relação com a forma que a nossa civilização ou a nossa comunidade vê o mundo. Outro exemplo aqui, outra característica é que a cultura, né, ela faz com que o homem se caracterize como ser social. E essa mesma cultura, ela pode ser considerada patrimônios tanto materiais quanto imateriais. Mas lógico, o Matheus fez aquela primeira fala e disse: cada um, por exemplo, tem uma ideia de belo, ou seja, cada um tem o seu gosto, como o Matheus falou, lógico, mas cada um tem o seu gosto de acordo com as vivências e com as características experienciais que essa pessoa desenvolverá dentro da sua comunidade. Olha o mapinha aí, a figurinha do mapa. Que interessante. Olha, várias pessoas com roupas diferentes, com características diferentes. Me responda uma coisa. O que é que vocês fariam se vocês vissem, por exemplo, aí por Russas, uma mulher vestida, uma mulher que é adepta, né, da religião muçulmana e estava vestida totalmente a caráter de seu país? Qual a sua primeira reação ao ver uma mulher vestida dessa forma andando aí pelas ruas de Russas? Só para vocês terem uma noção. Aí você diria, imagina o calor. Imagina o calor. Mas deixa eu... Todo mundo ia pensar no calor, né, Cauane? Mas aí, sabe uma coisa que é interessante? O mesmo olhar que nós estamos tendo para aquela pessoa no que diz respeito ao calor, pode ser o mesmo olhar que ela pode estar tendo para a gente a partir do momento que ela percebe as nossas vestimentas totalmente de acordo com o clima, né? Talvez ela pense assim: ah, meu Deus, que desrespeito. Ah, meu Deus, que os deuses, ou que Deus o proteja ou a proteja desse mal que ela está fazendo e está se mostrando de alguma forma. Ela pode ter esse mesmo pensamento,
entende? Assim como se você fosse da forma que você anda em Russas, lá, por exemplo, por Líbano, aí lá as mulheres e os homens te olhariam totalmente diferente, de uma forma diferente. Por quê? Porque já perceberiam que você não é uma pessoa nascida ali. Porque a forma de se vestir, às vezes até a forma de se comportar, pode não estar de acordo com a educação que é repassada naquela localidade. Tanto é que nesse segundo ponto, nós vamos percebendo que a cultura ela é adquirida de acordo com a nossa experiência e de acordo com o nosso comportamento social, de acordo com o nosso comportamento com as outras pessoas que de alguma forma pensam diferente ou parecido conosco. Exemplo disso é quando uma certa vez, né, quando era criança não, né, eu acho que eu já era adolescente, né, eu estava já com aquele pensamento em ser padre, entrei sem querer numa casa de evangélicos e comecei a discutir sobre Deus, né, era toda uma sala inteira cheia de evangélicos, todos contra aquilo que eu estava pensando, e a única coisa que eu pensei era como é que eu entrei nessa enrascada. Ou seja, no sentido de que a nossa sociedade em si, ela só consegue, de uma forma direta e sem pressão do Estado, respeitar aquilo que convém os moldes morais dela. Entende? Porém, vamos levar em consideração que nem todo mundo tem essa maturidade de respeitar. Quando essa pessoa não tem uma maturidade específica de respeito, qual é a principal prioridade dela? É buscar a todas as leis que são necessárias para exigir do outro um respeito mútuo. Entende? Por isso que o nosso Brasil, ele tem tantos problemas de diversificação social e cultural, no sentido de que o nosso Brasil, ele é um país miscigênico, ou seja, ele é um país que é uma mistura de raças constante, é uma mistura de práticas culturais constantes, e que nós tivemos que aprender a conviver com isso a partir de 1500, entende? Então, assim, nós vamos percebendo que é a partir dessa convivência, é a partir dessa forma de viver no mundo que a sociedade, na perspectiva legislativa, tem uma obrigação de controlar os ânimos sociais de todos para que não haja nenhum tipo de conflito social. O Matheus está dizendo que o Brasil é uma bagunça cultural. Assim, se nós vivêssemos com esse pensamento em 1500, talvez sim, mas nós vamos percebendo que aos poucos cada pessoa encontra a sua forma de viver, mas tem que estar de acordo com com o nascimento e com a educação moral que ambos receberam, né? O Matheus falou que o Brasil é uma bagunça cultural, mas olha só a situação, né? A situação do Brasil. Lá no Japão, a gente já tem noção de quem é japonês. É só ir lá e percebe que todos eles têm uma característica. Na Alemanha, a mesma coisa, todos eles têm uma característica. Na África, a mesma coisa, todos eles têm uma característica. E o Brasil, qual é a característica do Brasil, hein, gente? Não quis dizer característica física, é só vocês perceberem, né? Os alemães, eles têm uma característica de serem louros, né? Os japoneses de ter os olhos puxados e serem um pouco mais baixinhos. Os africanos têm uma característica já de serem altos, robustos e negros. E o Brasil, né? Você fica nessa noção. Daí
a questão do conceito de diversidade cultural.